Boa noite, irmãos. Vamos. É bom, né? Estarmos aqui na casa do Senhor, nosso Deus, para louvar e adorar o nome dele. Vamos dar início ao culto desta noite, orando. Oremos. Ó Pai de amor, te agradecemos, Senhor, pelo dia de vida que o Senhor nos concedeste, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor morreu naquela cruz em prol dos nossos pecados, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, nesse dia em especial pela vida de cada mãe, ó Pai, cada mulher, ó Pai, que cria os filhos, ó Pai, mesmo não tendo sido gerado por elas, ó Pai, que o Senhor possa estar assim abençoando cada um, ó Pai, que o Senhor possa estar fortalecendo cada uma, dando sabedoria, força e ânimo, ó Pai, para que elas possam estar vendo assim os filhos crescer na graça do Senhor, ó Pai, que o Senhor possa estar assim abençoando cada irmã nossa aqui da igreja, Senhor, que tantas que já passou por aqui estão longe, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, ó Pai. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar assim trabalhando em nossas vidas, Senhor, que o Senhor possa estar assim falando aos nossos corações essa noite, que o Senhor possa estar assim aceitando os nossos louvores, que o Senhor possa estar assim falando aos nossos corações, ó Pai. Te pedimos por este culto, que o Senhor possa estar assim abençoando o ministério de louvor, abençoando a pregação, Senhor, os hinos e a palavra que vai ser falada, ó Pai. Fique conosco, em nome de Jesus, amém. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias lá em 1 Samuel 2, de 1 a 10. Samuel 2, de 1 a 10. Amém? Diz assim: Então orou Ana e disse: O Senhor, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perdeu o seu vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendam com o Senhor não são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Amém? Oração muito bonita de Ana, né? Que nós possamos fazer igual Ana, né? Seguir o exemplo dela. Ela estava aflita, ela buscou ao Senhor, buscou a palavra dele, né? E esperou no tempo certo, ela foi atendida, né? Então, o mesmo Deus que proveu, que respondeu
a oração de Ana, né? O mesmo Deus nosso hoje, Ele atende as nossas orações. Que nós possamos estar buscando nele, né? Examinando as Escrituras e buscando nele, pedindo a ajuda que Ele vai nos atender segundo o seu propósito. Amém? Vamos estar cantando neste momento o hino 154. 154. E o irmão que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode estar o fazendo neste momento. Vamos nos colocar em pé. Assim fica mais fácil a gente cantar para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Glorioso Deus, obrigado, meu Pai, por mais esse dia na tua presença, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai amado, por tantas chuvas de bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Em meio a tantos momentos difíceis, de dores, de lamentos, ó Pai, o Senhor continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor ainda faz milagres em nosso meio. Aleluias ao teu nome, Pai. Obrigado, ó Deus amado, pelo teu sustento, ó Pai, as nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, pelo pão de cada dia que o Senhor não deixa faltar em nosso lar. O emprego
emprego, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, ó Pai, pela tua mão poderosa sustentando os nossos lares. Ó Pai amado, continua derramando a tua graça sobre nós. Agradecemos a ti as primícias que o Senhor tem nos agraciado. Ó Pai amado, teus filhos têm depositado diante do teu altar, ó Pai, as primícias, ó Deus, em forma de louvor e adoração ao Senhor. Nos ensina, ó Pai, a administrar esses recursos, ó Pai, conforme as tuas orientações, para que haja, ó Pai, sustento em nossa casa, em nosso lar e na casa do Senhor. Obrigado, ó Pai, por tantas maravilhas, ó Pai. Em meio ao tormento, em meio ao caos, o Senhor ainda continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente em meio à angústia. Bendito e exaltado é o teu nome para todo sempre. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo,
Numa morte de cruz, meu Jesus resolveu se entregar. Como prova de amor, alto preço pagou por me amar. Como não aceitar esse amor revelado na cruz, meu Senhor? Numa morte de cruz, meu Jesus resolveu se entregar. Como prova de amor, alto preço pagou por me amar. Numa cruz que era minha, meu Jesus morreu por mim. Ali, seu amor, o seu amor me traz vida, nova vida. O seu amor me alcançou, me alcançou. Com a minha vida você se importou. Numa morte de cruz, meu Jesus resolveu se entregar. Como prova de amor, alto preço pagou por me amar. Numa cruz que era minha, meu Jesus morreu por mim. Ali, seu amor, o seu amor me traz vida, nova vida. O seu amor me alcançou, me alcançou. Seu amor, o seu amor me traz vida, nova vida. O seu amor me alcançou, me alcançou. Com a minha vida você se importou. Com a minha vida você se importou. Glorioso Deus, nosso Pai, colocamos diante do Teu altar o nosso coração, nossa alma, o nosso mais íntimo ser. Diante de Ti, ó Pai, que o Senhor continue derramando a Tua graça, a Tua unção sobre nós, porque reconhecemos, ó Pai, que nós necessitamos do Senhor a todo momento, constantemente, que até que o Senhor venha, para que nós possamos cantar naquele grande coro na Nova Jerusalém. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que bom nos reunirmos nesta noite, uma noite especial, né, onde celebramos, além da ceia do Senhor, comemoramos uma data especial, o Dia das Mães. O que seria de nós não fossem nossas mães que nos criaram, nos educaram, que nos deram a vida, que foram usadas por Deus para implantar em nós o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela vida de cada uma das irmãs. Agradecemos ao nosso Senhor, porque Ele tem abençoado a vida de cada uma das irmãs. Aqueles que não têm mais a sua mãe viva, né?
que com certeza sentem a falta dela. Receba também o nosso abraço, né? Um momento tão triste que passamos aí, muitas percas nos últimos tempos, neste último ano e meio, mas a graça de Deus, ela tem nos sustentado a cada um de nós. Que possamos nos alegrar no Senhor, apesar das tristezas e das percas pessoais que tivemos, e que em tudo a misericórdia e a graça do Senhor nos acompanhem. Quero, neste momento, convidar você que está aí na sua casa também a celebrar conosco esta ceia do Senhor, este ato memorial, onde nós relembramos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, onde nós relembramos a importância que tem o sacrifício de Cristo. E este ato que nós praticamos agora, a ceia do Senhor, nos faz lembrar o quanto Deus nos amou, entregando o seu Filho para morrer a nossa morte, a fim de que possamos viver eternamente com Ele nos céus. E a palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos por podermos participar deste ato memorial, lembrando, ó Deus, o teu sacrifício por nós naquela cruz, lembrando que o Senhor morreu, mas que também ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar vida, e vida em abundância. Louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus, por tua abundante graça, pelo teu amor infinito, ó Deus, insondável, pelo teu amor, ó Deus, que é incondicional. Te louvamos por nos amar, quando nós ainda sequer o conhecíamos. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos alcançou, nos resgatou e nos deu vida em Cristo Jesus. Santo é o teu nome, ó Deus, e nós te exaltamos, glorificamos ao Senhor, na beleza da tua santidade, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Quero convidar aqui o irmão Eliezer e a nossa irmã Beth para nos ajudar aqui, servindo a ceia do Senhor nesta noite. E quero convidar também a irmã Alessandra para nos ajudar aqui, distribuindo o álcool aqui para os irmãos que vão pegar os elementos da ceia, passando o álcool na mão dos irmãos, para que assim possamos evitar qualquer contaminação. Vamos nos colocar em pé mais uma vez? Seja bendito. Perdão, irmãos. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá
Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim como o pão, e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Algum dos irmãos deixou de receber algum dos elementos? Não? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e pedimos a Deus, santifica-nos do sangue do Cordeiro, purifica o nosso coração, a nossa mente, purifica, ó Deus, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que possamos entrar em Tua presença, vivificados e santificados pelo poder do Senhor, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Ó Pai, colocamos diante de Ti o nosso coração agora e clamamos: venha, ó Deus, em nosso encontro e aceita-nos, ó Pai, como oferta agradável a Ti. Livra-nos do mal, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, comamos do pão. Da mesma forma, em memória do nosso Senhor, tomemos do cálice. Porque sempre que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Que continuemos anunciando, proclamando a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, anunciando que Ele ressuscitou ao terceiro dia, para nos trazer vida e vida em abundância, para a glória do nosso Deus, eternamente. Amém? Celebremos e cantemos ao Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue
A Isabela entregará agora para as mães presentes uma... Ah, não é a Isabela, não, é a Ana? Uma singela lembrancinha, né? Para adoçar a vida das irmãs. É algo simples, mas foi pensado com o coração que as irmãs possam sentir-se abraçadas por este gesto. Todas pegaram? Então tá joia. Que bom. Ainda vai sobrar alguns aí para eu entregar para algumas outras pessoas depois. As nossas irmãs que têm problemas de locomoção e que não podem mais vir aos cultos. Eu não sei para quem é esta palavra que nós trazemos hoje. Não era sobre isto que eu iria pregar hoje, mas já tem alguns dias que Deus tem falado ao meu coração nesse texto. E entendemos que hoje é o dia desta palavra. Nós, como cristãos batistas brasileiros, comemoramos neste mês de maio o mês da família. E, como eu disse na semana passada, neste mês nós vamos considerar algumas mensagens justamente falando a respeito de família. Porque família é o projeto de Deus para a humanidade, é o projeto de Deus para o ser humano. Não somos ilhas, somos seres sociais, fomos criados para viver em comunidade, em sociedade. E a família, ela é a célula máter, né? A célula mãe da sociedade. Infelizmente, durante algumas décadas, as famílias têm sofrido ataques violentos do inimigo. Porque ele sabe que se ele desestrutura as famílias, se ele destrói as famílias, ele também destruirá a sociedade. Ele destruirá o caráter das pessoas. Ele destruirá o restante de humanidade que ainda existe no ser humano. E eu convido você, neste momento, a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Mateus 15, verso 21 diz assim: Saindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. E então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude! E Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E a mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela
ficou curada. Pai, nós estamos em Tua presença e colocamos diante de Ti, ó Deus, mais uma vez a Tua palavra lida aqui. Colocamos diante de Ti, ó Deus, cada um dos nossos irmãos e as necessidades mais ocultas do coração de cada um deles. O Senhor sabe, ó Deus, o que se passa com cada um, as lutas, as dificuldades. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto cada um tem necessitado do Senhor. E eu peço agora, no nome de Jesus, venha, ó Deus, suprir as necessidades, abençoar as famílias que estão enlutadas, trazendo conforto, trazendo contentamento, a Tua paz e a segurança que só encontramos no Senhor. Ó Deus, abre também as portas para aqueles que estão desempregados. Envia, ó Deus, a provisão para o lar daqueles que estão sem o alimento, ó Deus, para o sustento de suas famílias. Abre, ó Deus, as comportas dos céus, para que haja sustento, para que haja paz, que haja alegria nos lares. Ó Deus, que o Senhor esteja transformando os lares aqui representados, os lares daqueles que estão em suas casas neste momento, ouvindo esta palavra. Ó Deus, transforma aquilo que aos nossos olhos é impossível de ser transformado. Ó Deus, mude as situações, restaura, Senhor, os casamentos, restaure os relacionamentos quebrados, ó Pai, entre pais e filhos, entre noras e sogras, genros, ó Deus, entre cunhados, ó Pai, o Senhor tem o poder de transformar corações, de incomodar, ó Deus, de trazer a cura para os relacionamentos. Ó Pai querido, que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações nesta noite, manifestando, Senhor, a Tua graça, manifestando o Teu favor. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo se mova agora nos lares aqui representados. Que o Teu Espírito Santo visite, ó Deus, cada família da nossa cidade, cada família, ó Deus, destes amados que também estão assistindo a este culto, que estão prestando culto ao Senhor em suas casas. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja entrando e permeando nos corações neste momento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Apesar dos grandes ataques feitos aos valores familiares e à instituição família, como forma de deslegitimar a sua importância no mundo, em especial quando se põe em xeque, ou melhor, quando o que se põe em xeque são os valores e os princípios bíblicos eternos estabelecidos por Deus, onde devem estar alicerçadas as famílias, que deve ser a base de cada família. Precisamos realmente valorizar a família como instituição divina. E na mensagem de hoje, nós vamos falar a respeito de uma mãe que, com a sua fé excepcional, clamou e buscou insistentemente pelo Senhor. Buscou e clamou ao Senhor o favor de Jesus Cristo para com a sua filhinha que estava sendo atormentada por demônios, que estava sendo acometida por este terrível mal que destrói vidas ainda hoje. Essa mulher que era de uma cultura pagã, era uma mulher cananeia, uma mulher que pertencia a um povo ao qual Deus já havia falado que os judeus não deveriam se misturar. Era uma mulher considerada aos olhos de um judeu impura. Era uma mulher
considerado aos olhos de um judeu como uma pessoa desprezível, que não merecia alcançar a graça de Deus, que não merecia alcançar o favor de Deus. Entretanto, esta mulher demonstra uma fé inabalável, tal qual não se vira antes entre o povo judeu. Ela percebeu ali que somente uma pessoa poderia ajudá-la, somente uma pessoa poderia libertar a sua filha daquele mal que estava acometendo ela. Somente Jesus poderia dar a ela aquilo que ela tanto almejava, a libertação espiritual para a sua filha, a cura para aquele problema que era impossível de ser resolvido aos olhos humanos, a cura que ninguém conseguia oferecer àquela mulher. Uma mulher, mesmo sendo cananeia, uma mulher mesmo de uma cultura pagã, foi corajosa a expor-se diante de Jesus, foi corajosa para ir além da sua cultura, para crer no Deus do impossível, no Deus que faz milagres, no Deus que age de maneira sobrenatural. Uma mulher que não temeu ser hostilizada pelos discípulos de Jesus, que não temeu ser taxada por Jesus como uma pessoa que não merecia alcançar graça, que não temeu ser desprezada por ser de uma outra cultura, mas que humildemente demonstrou uma fé e uma persistência num desejo ardente de conquistar aquilo que ela queria. Com esta mulher, nós temos algumas lições importantes a aprender. Nós aprendemos que verdadeiramente ela era uma mãe de fé. Uma mãe com uma fé robusta. Uma mãe que enxergou além da sua cultura, enxergou além das possibilidades, enxergou além do impossível. Eu costumo dizer, que nós já temos o não, precisamos constantemente arriscar o sim, conseguir o sim. Não nos contentarmos com os nãos que a vida nos oferece. E esta mulher, ela foi à frente do seu tempo e ela arriscou conseguir o sim. Ela arriscou conseguir e conquistar o favor de Deus. E a primeira lição que nós podemos tirar deste texto é que uma mãe de fé, ela clama e expõe a sua real necessidade. Os versos 21 a 23 dizem assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe deu resposta. E então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Aquela mãe, ao saber que Jesus estava naquela região, ela correu até ele, ela se expôs, ela expôs a sua vida, ela expôs a sua dor, ela expôs a sua necessidade, ela clamou por ajuda. Ela não se contentou em ouvir o não, ela não se contentou em não obter respostas. Ela continuou clamando, ela continuou insistindo, apesar de ser pagã e sabendo quem era Jesus, ela clama por um pouco de compaixão para com ela. Era uma mãe desesperada, uma mãe que por amor não temeu coisa alguma. Não temeu ser repreendida,
não temeu ser humilhada. Por amor, essa mãe demonstra uma fé inabalável, porque ela não cessava de clamar, ela não cessava de expor a sua dor, ela não cessava de expor a necessidade que a sua filha tinha de ser curada, de ser liberta daqueles espíritos imundos, de ser liberta daqueles demônios que a atormentavam, de expor a sua vergonha, de ver o seu bem mais precioso livre daquela possessão demoníaca. Aquela mulher simplesmente chegou diante de Jesus, perseguiu Jesus até que alcançasse a atenção do Senhor. Ela se expôs, ela queria receber o olhar e a atenção do Mestre. Com ela nós podemos aprender que devemos clamar com persistência pelos nossos filhos. Não podemos desistir deles. Não podemos ver as coisas acontecer e achar que não tem mais solução. Não podemos olhar e achar que não obteremos respostas. Precisamos sim clamar por ajuda, mas clamar por aquele que pode verdadeiramente ajudar, por aquele que pode verdadeiramente libertar. Precisamos buscar sim na pessoa certa a solução para os nossos problemas, para as nossas dores, para as nossas dificuldades. Precisamos clamar com uma fé inabalável, precisamos expor a real necessidade pela qual nós passamos. Exponha a sua necessidade diante do Senhor, fale para Ele claramente aquilo que está afligindo o seu coração. Fale para Ele, exponha as suas dúvidas, os seus medos, a sua necessidade. Clame, insista, persista, pois Ele está aqui. Ele está passando, Ele tem o poder de fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos, muito mais do que aquilo que nós expomos diante dEle. Precisamos expor a nossa necessidade. Precisamos falar. Precisamos verbalizar. Precisamos dizer com todas as letras tudo aquilo que está em nosso coração, certos de que em algum momento Ele se voltará e atenderá ao nosso clamor. Segunda lição que nós aprendemos aqui com esta mãe de fé é que uma mãe de fé, ela clama por um pouco de atenção. O texto nos mostra que aquela mulher vinha daqueles lados e clamava. O texto aqui nos dá a clara impressão de que isto era uma ação contínua. Esta mulher estava perseguindo Jesus. Não se sabe por quanto tempo, não se sabe qual a distância que ela havia percorrido atrás de Jesus, clamando pela sua atenção. E aparentemente nós podemos pensar que Jesus estava insensível à dor daquela mulher. Podemos pensar até que Jesus estivesse indiferente àquela dor. Entretanto, esta é uma percepção equivocada, porque Jesus, Ele sempre se compadece de todas as pessoas, ainda que não fossem do seu próprio povo. Um exemplo claro disso é quando Ele atende ao pedido do centurião, e então cura o servo daquele centurião, um cidadão romano. Ele não era judeu, ele não era do povo de Deus. O problema aqui não era o fato dessa mulher não ser judia. O que nós aprendemos aqui no registro bíblico é que muitas vezes Deus não irá nos atender no momento em que nós queremos. Tudo tem um tempo determinado. Mas precisamos insistir em clamar pela atenção do Senhor.
O intuito de Jesus aqui é testar a fé e fortalecer ainda mais a fé daquela mulher que clamava pela atenção. O aparente desprezo de Jesus e as palavras que ele diz a ela aqui não a desanimaram. Ao contrário, ela continuou tentando de todas as formas, de todas as maneiras, chamar a atenção de Jesus. Eu não sei por quanto tempo você tem clamado ao Senhor. Eu não sei por quanto tempo você tem insistido em sua oração pelos seus filhos. Mas eu quero dizer que Deus tem ouvido as suas orações. E no tempo certo, se você persistir e insistir com Ele, insistir em chamar a sua atenção para si, Ele virá ao seu favor. Ele ouvirá a sua oração. Ele se voltará para ti e atenderá ao desejo do seu coração. Não podemos cessar de clamar pelos nossos filhos, ainda que não vejamos os resultados práticos disso, ainda que não consigamos contemplar com os nossos olhos físicos, devemos enxergar com os olhos da fé que Deus já nos concedeu aquilo que pedimos. E esta mulher é um exemplo claro disso, porque ela continua insistindo, ela continua clamando pela manifestação, pelo olhar de Jesus. Até mesmo os discípulos de Jesus ficam incomodados com tamanha persistência. O verso 23 diz: então seus discípulos aproximando disseram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Então não foi uma única vez que aquela mulher clamou, não foi uma única vez que aquela mulher pediu a atenção de Jesus. Os discípulos pedem, Senhor, manda essa mulher embora. Pedem para que Jesus agisse, para que Jesus se livrasse dela, não por compaixão daquela mulher, simplesmente para se verem livres daquele incômodo. Muitas vezes, quando estivermos clamando, talvez alguém tente nos desestimular, tente dizer, olha, não vale a pena continuar clamando aí pelos seus filhos, não vale a pena continuar pedindo por isso. Mas Jesus nos mostra que precisamos persistir em oração. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, nós vemos Jesus falando a parábola de um juiz que de tanto uma mulher, uma viúva, insistir para que ele julgasse a causa dela, então ele dá o seu veredito, ele atende ao clamor daquela viúva. Isso nos ensina que precisamos ser perseverantes. Precisamos clamar pela atenção do Senhor. Aprendemos aqui que podemos persistir em conseguir a atenção de Jesus. Pois ainda que Ele não nos atenda de imediato, a nossa persistência pela sua atenção demonstrará o tamanho da nossa fé e a nossa real necessidade de termos Ele diante de nós, de termos Ele em nossa vida. Certamente, se aquela mulher, aos primeiros gritos de clamor, aos primeiros pedidos pelo favor de Jesus, em sua negativa, se ela tivesse desistido, ela não teria alcançado a graça de Deus. Ela não teria alcançado o favor de Deus. Mas ela insiste, ela persiste, ela queria a atenção do Senhor. Jesus não está alheio às nossas dores. Ele se compadece de nós. Mesmo quando aparentemente não nos responde, mesmo quando aparentemente Ele demora a nos dar atenção, continuemos clamando pela atenção do Senhor, porque Ele certamente nos ouvirá. Certamente Ele virá ao nosso encontro. Certamente Ele dará aquilo que nós realmente necessitamos.
Com esta mulher também aprendemos que uma mãe de fé clama e adora ao Senhor, expondo diante dele também as suas fraquezas e as suas inseguranças. Verso 25 diz: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. E este é um clamor que parte do profundo do coração de uma mãe desesperada. Talvez ela não tivesse mais forças em si mesma. E ali, prostrada diante de Jesus, o adorando, buscando a sua presença, ela simplesmente pede: Senhor, me ajude. Então logo ela consegue a atenção que queria, ela se prostra, ela adora ao Senhor, ela reconhece a divindade de Jesus, ela reconhece que em Jesus estava o poder de libertar a sua filhinha. Aqui ela clama por ajuda como alguém que reconhece as suas fraquezas, as suas limitações, como alguém que simplesmente diz: Senhor, sozinha eu não consigo, estou em suas mãos, tome os meus problemas diante do Senhor, tome o meu fardo, eu os entrego em suas mãos. Esta mulher demonstra que o coração de alguém que está totalmente rendido diante do Senhor, talvez com lágrimas nos olhos, já exausta, desmoronando diante do Senhor, clamando: Senhor, me ajude, pois eu não tenho mais força. Senhor, sozinha eu não consigo, eu não tenho forças, eu preciso do Senhor, eu dependo de Ti. Talvez você esteja assim, nesta situação, diante do Senhor, clamando por Ele, já desesperado ou desesperada. Mas esta mulher não perdeu a oportunidade de adorar ao Senhor, de louvar ao Senhor, mesmo sem saber se seria atendida em sua necessidade. Ela já em seu coração tinha a fé suficiente para entender que Jesus Cristo poderia fazer. Ela o adora, ela louva, ela exalta o Senhor, rendida diante da presença do Senhor. E aí nós aprendemos também que precisamos reconhecer as nossas limitações, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer que precisamos nos rasgar diante do Senhor, o adorar, bendizer o seu nome e reconhecer que Ele tem todo o poder. Precisamos também reconhecer o quão falhos, o quão fracos nós somos e com o coração quebrantado, clamarmos por ajuda. Clamarmos, ainda que com lágrimas nos olhos, com dor e aperto no coração: Senhor, me ajude. Senhor, eu preciso de Ti. Possamos reconhecer o quanto precisamos que Ele tome o controle da nossa vida, que Ele realize um milagre em nós, e que possamos compreender também que ainda que Ele não faça exatamente aquilo que pedimos, Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus e o Senhor sobre tudo e sobre todos, que Ele continua sendo o soberano Deus. Precisamos ter essa sensibilidade, a sensibilidade de reconhecer que Ele é o Senhor, que nós somos os seus servos, que Ele é digno de louvor, que Ele é digno de toda adoração, que nada somos e que estamos em suas mãos. E é nas mãos dele que nós encontramos segurança, é nos braços dele que nós encontramos segurança. Como nós cantamos aqui hoje, quero ir mais fundo. Quero me encontrar no lugar secreto.
diante da presença de Deus, nós precisamos nos encontrar neste nosso lugar secreto. A quarta lição que nós aprendemos aqui com esta mãe é que uma mãe de fé clama e se humilha perante o Senhor. Verso 26 diz: Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E a mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Chamar alguém de cachorro, irmão, não apenas na nossa cultura, mas naquela cultura, 2000 anos atrás, era uma ofensa terrível. Era uma ofensa indigna. Mas um judeu considerava qualquer pessoa que não fosse da cultura judaica, qualquer gentio, em especial um cananeu, como um cachorro. Ou seja, um ser desprezível. Entretanto, quando nós olhamos para o texto aqui, eu não consigo enxergar um Jesus falando asperamente para esta mulher. Mas eu encontro aqui um Jesus que olha bem fundo nos olhos dela e com um olhar de ternura, com um olhar de compaixão, talvez até mesmo segurando em suas mãos agora e dizendo: olha, filha, não é digno pegar o pão daqueles que são os filhos e lançar para aqueles que não são. Não é este o tempo. E aquela mulher em humildade, ainda clamando ao Senhor, certa de que ela alcançaria o que ela queria, ela diz: olha, eu reconheço que eu sou como um cachorrinho, mas eu preciso ainda que seja das migalhas que caem da sua mesa. Eu preciso me sustentar ainda que seja das migalhas da sua graça. Nesse diálogo que nós lemos, nós podemos perceber com que ternura Jesus desafia a fé daquela mulher, quebrando qualquer barreira que pudesse impedi-la de confiar plenamente. Jesus aqui testa até mesmo mais fundo a fé dela. Jesus agora desconstrói as crenças pagãs daquela mulher e a reconstrói agora com uma base sólida nele, que é o Cristo, que é o Senhor sobre tudo e sobre todos. E é diante de Jesus que ela se humilha. É diante de Jesus que ela reconhece a sua condição de indignidade. É diante do Senhor que ela reconhece que é Ele que tem todo o poder para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e pensamos. Aqui ela expõe a sua real condição de alguém que carece da graça de Deus, de alguém que carece da misericórdia de Deus, de alguém que estava ali se humilhando diante dele para que alcançasse a misericórdia do Senhor. Assim, todos nós verdadeiramente somos indignos de receber qualquer coisa pelos nossos próprios méritos, indignos de alcançar o favor do Senhor, a não ser por sua compaixão e infinita graça. Não temos o direito de, como alguns fazem, de ordenar qualquer coisa a Deus, de decretar qualquer coisa, como alguém dizendo: Deus tem que fazer isso. Deus não tem que fazer nada em nosso favor. Tudo o que Ele faz e tudo o que Ele nos proporciona é mediante a sua graça. Então, nós precisamos, em atitude de total sujeição e humildade, clamar e esperar pela misericórdia dEle sobre a nossa vida, pela graça maravilhosa de Deus, que vai além de qualquer compreensão humana.
Aquela mulher se humilhou diante de Jesus, prostrada ali aos pés de Jesus. Eu acredito que talvez ela não tivesse coragem de levantar os seus olhos para encarar os olhos de Jesus. Nós aprendemos ainda com esta mãe, com esta mulher, que uma mãe de fé clama e persevera diante do Senhor. Mais uma vez, o verso 27 diz: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher não se deixa abalar pela resposta de Jesus e argumenta com ele que aceitaria até mesmo migalhas da graça e do favor do Senhor. Ela não exige nada. Ela não decreta nada. Ela não declara nada. Ela simplesmente reconhece a sua submissão, a sua sujeição a quem o Senhor é. Ela reconhece quem ela é. Indigna. E se sujeita à vontade do Senhor. Se sujeita a receber qualquer coisa que o Senhor desse a ela. Por menor que fosse aquilo que o Senhor pudesse dar. Com isso ela demonstra mais uma vez quão grande e incondicional era a sua fé naquele que estava diante dela. Que com ternura lhe testa a fé e atende ao seu clamor, concedendo a ela a libertação e a cura para a sua filha. E eu digo mais, irmãos, não apenas para a sua filha, mas para si mesma. Porque não era somente a filha daquela mulher que precisava de cura, mas aquela mulher também precisava de cura para as suas dores, de cura para o seu pecado, de cura para a sua indignidade. Aquela mulher também precisava de Jesus. Aquela mulher também precisava ter a sua vida transformada. E quando ela vai e se prostra aos pés de Jesus, certamente ela teve a sua vida transformada pelo poder restaurador que há em Jesus Cristo. Pelo poder daquele que tem poder para curar, para libertar, para transformar vidas. Tem poder para reescrever a história, mesmo a pior e mais negra história, transformar até mesmo o mais terrível pecador em alguém digno da graça e da misericórdia de Deus. Não por seus méritos próprios, mas pelos méritos daquele que morreu na cruz para nos salvar. Portanto, diante das nossas angústias e necessidades, precisamos clamar e persistir diligentemente diante do Senhor. Precisamos perseguir o Senhor, precisamos ir em busca do Senhor, precisamos ir atrás dele incessantemente. Não podemos desistir de buscar ao Senhor, mesmo diante do seu aparente silêncio. Porque Ele deseja nos abençoar, Ele deseja nos restaurar, Ele deseja conceder-nos a sua maravilhosa graça. Para concluir, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, Jesus deseja restaurar o seu lar. Jesus deseja restaurar a sua casa, a sua família. Por isso, clame a Ele, abra o seu coração, exponha a sua real necessidade, não importa quanto tempo demore,
Não importa o quanto você precise insistir e persistir, clame pela atenção do Senhor, adore-o, exponha diante dele as suas fraquezas, as suas limitações, as suas indignidades, humilhe-se perante ele e persevere com fé, certos de que ele em algum momento se voltará para ti e atenderá ao desejo do seu coração. Eu, particularmente, não posso resolver o seu problema, mas o Senhor Jesus pode, porque Deus tem todo o poder. Ele criou o universo em 7 dias, ou melhor, em 6 dias. Ele tem também o poder para transformar a nossa história, a nossa vida, para reescrever com as suas mãos aquilo que estava apenas como um borrão. Não existe coisa alguma que o Senhor não possa fazer. Não existem realidades que o Senhor não possa transformar. Por isso precisamos exercitar com fé e perseverança. Precisamos exercitar a nossa fé com perseverança e com confiança de que Ele nos atenderá. Nem sempre será da forma que nós queremos, nem sempre será no momento em que nós queremos. Mas não podemos desistir de clamar, não podemos desistir de buscar, porque ainda que nós não percebamos, Ele se compadece de nós e tem prazer em nos abençoar. Muitas vezes nós, na nossa arrogância e prepotência, achamos que Deus ele tem que fazer aquilo que nós queremos no nosso tempo. Não temos paciência em insistir e persistir. Não temos paciência de aguardar o tempo do Senhor. E simplesmente dizemos, está demorando demais. Eu vejo tantas coisas acontecer com pessoas que não temem a Deus, tantas coisas boas, eu vejo o Senhor abençoar de tantas formas diferentes, mas por que que Deus não ouve o meu clamor? Por que que Deus não me abençoa? E aí quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra dEle, nós vamos ver que Deus ele é perfeito em todas as coisas e Ele tem sempre o tempo dEle agir. E o tempo dEle é perfeito. E Ele nos prepara e fortalece a nossa fé, os nossos músculos espirituais, para que no momento certo Ele possa fazer além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós desejamos e ansiamos. Se nós olharmos para exemplos de fé de homens como José, que demorou cerca de 20 anos indo do buraco em que os seus irmãos o lançaram, ou dos sonhos que Deus havia lhe revelado, até se tornar o primeiro ministro do Egito. O que falar de Abraão e Sara, que demoraram cerca de 20 anos também até obter o filho da promessa. O que falar de Moisés, que foi preparado durante 80 anos para conduzir o povo de Deus, e andou mais 40 anos para entrar na terra prometida, não a terra física, mas a terra celestial. Por que é que nós queremos que as coisas aconteçam do dia para a noite? Se o que Deus faz, Ele o faz perfeitamente, no tempo dEle, segundo a vontade dEle e não a nossa. Precisamos continuar clamando. Precisamos continuar insistindo. Precisamos continuar perseverando. Precisamos continuar sendo mães, pais e filhos de fé. Uma fé que atua além das circunstâncias. Uma fé
que expõe a necessidade real ao nosso Senhor. Uma fé daquele que clama pela atenção do Senhor, daquele que adora e que se expõe as suas fraquezas, as suas limitações, daquele que se humilha diante de Deus, daquele que persevera com fé, na certeza de que Deus vai atender, segundo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que nós possamos continuar exercitando a nossa fé, que não nos cansemos de ir ao Senhor, ainda que com os olhos cheios de lágrima, porque Ele nos ouvirá. Santo Deus, nós estamos em Tua presença e viemos aqui, ó Deus, nesta noite, buscar ao Senhor e clamar para que o Senhor, ó Deus, no seu tempo, venha agir em nossa vida e em nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, em seu tempo, venha manifestar a sua graça, nos trazendo o refrigério para a nossa vida. Ó Deus, abre os nossos olhos da fé para enxergarmos aquilo que nós não conseguimos ver. Fortalece, ó Deus, os nossos músculos espirituais. Capacita-nos, ó Deus, a continuarmos buscando por mais da Tua presença, por mais de Ti. Capacita-nos, ó Deus, a continuarmos perseverando no Senhor, buscando a Tua presença insistentemente, Pai, e ainda que não consigamos perceber que o Senhor tem nos ouvido, que possamos compreender que o Senhor tem o tempo certo para agir, que o Senhor tem o melhor para nos oferecer e fazer em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, em nossa falta de fé, em nossa pequena fé, a crermos que o Senhor continua sendo bom, que o Senhor continua sendo Deus, que o Senhor continua sendo soberano. Ó Deus, leva-nos mais perto, leva-nos, ó Deus, a mergulharmos mais fundo em Tua presença. Leva-nos, ó Deus, ao nosso lugar secreto. Leva-nos, ó Deus, a desfrutarmos do nosso tempo a sós contigo, de maneira vívida e prazerosa, enchendo-nos, ó Deus, com a Tua presença cada vez mais, nos humilhando diante do Senhor, para que o Senhor, no seu tempo, ó Deus, nos exalte, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ó Deus, neste momento também clamamos a Ti, que o Teu infinito e insondável amor, a Tua maravilhosa e imerecida graça que há em Jesus Cristo, demonstrada por nós naquela cruz, as consolações do Teu Santo Espírito sejam sobre a nossa vida e sobre toda a Tua igreja aqui reunida agora, e aqueles que estão, ó Deus, em suas casas, prestando este culto ao Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém.